Vamos para a nossa terceira e última aula referente ao tema Serviços Públicos, tratando especificamente das concessões e permissões de serviços públicos. Muito bem, até então estávamos tratando dos poderes do concedente. E quanto aos direitos do concessionário? É do que falaremos logo em seguida. Antes disso, acho pertinente lembrá-los que o direito administrativo não é autoritário, ele não está de costas para o administrado. Ao contrário, ele nasce com o Estado de Direito e serve para dar garantias aos administrados e para também servi-los. Por isso, quando vemos que a lei, como agora no nosso caso específico, confere ao poder público uma série de prerrogativas referentes à concessão de serviços públicos, é para que os administrados estejam protegidos e bem amparados. Por isso é que muitas pessoas às vezes podem ficar com a impressão equivocada no sentido de que seria extremamente desvantajosa a celebração de um contrato com a administração pública em vista dos muitos privilégios que esta possui. Só que isso não é verdade. Antes de mais nada, temos que olhar para o interesse público. Imaginem como seria perigoso deixar nas mãos somente dos particulares as regras do jogo, sem que a administração pública detivesse alguns poderes. Daí que se justifica a sua existência. E para assegurar um certo equilíbrio, há a correspondência de direitos conferidos aos concessionários. No entanto, perante o poder concedente, os direitos do concessionário resumem-se apenas à parte contratual da concessão, dizendo respeito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como lhe assegurando que não será exigido o desempenho de atividade estranha ao objeto da concessão, pois é este objeto mesmo que identifica o contrato. E como é que se dá a remuneração do concessionário? O concessionário se remunera através de tarifas e de fontes alternativas, desde que estas estejam previstas no edital e posteriormente no contrato. O mais importante a ser mencionado é que a remuneração deve atender ao equilíbrio econômico-financeiro do concessionário, ou seja, no ato da concessão é elaborado um termo de equilíbrio entre os encargos do concessionário e a retribuição que lhe caberá pela execução do contrato. Deve haver, portanto, uma equivalência, uma igualdade entre concedente e concessionário, de forma que este último, quer dizer, o concessionário, não tenha que suportar acréscimo de encargos sem a correspondente compensação pecuniária. Uma vez modificadas as condições da concessão, o concessionário terá direito às compensações pecuniárias que restabeleçam o equilíbrio inicial, para assegurar o seu lucro inicialmente previsto. Claro que, se o poder público agravar os seus encargos, o concessionário terá a proporcionalidade da equação atingida de forma tal que os termos de igualdade fixados inicialmente vão estar comprometidos. É isso que o Estado não pode impor ao concessionário, porque uma vez rompido esse equilíbrio, o poder público deverá sim recompô-lo economicamente. Se não fosse assim assegurado, o Estado então teria mesmo um caráter arbitrário. Claro que aqui, em se tratando de concessão de serviços públicos, existe uma proteção ao equilíbrio econômico-financeiro menos ampla do que aquela existente na maioria dos contratos administrativos, porque o concessionário não está imune aos eventuais prejuízos ou mesmo ao insucesso do seu próprio empreendimento quando venha a suportar os riscos normais dos negócios. Por isso é que a lei garante tal direito, mas este direito não é absoluto perante o poder público. Deve antes ser avaliada a situação que gerou esse desequilíbrio para então verificar se existe a necessidade da contrapartida. É importante lembrar que a receita do concessionário provém basicamente das tarifas que ele cobra diretamente dos usuários. Mas isso não exclui, como dissemos, a previsão de outras fontes de recurso que ajudam a compor a remuneração. Só que as tarifas são, via de regra, a remuneração básica do concessionário. De acordo com o artigo 6º,
parágrafo 1º da Lei 8987 de 95, as tarifas devem ser módicas, acessíveis aos usuários, de forma que não os onere, porque o serviço público é uma necessidade dos administrados. Por isso mesmo é que, para não pesar no bolso dos usuários, muitas vezes até o poder público subsidia essas tarifas. Sabem como é que é fixada a tarifa? Ela é estabelecida pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas na Lei de Concessão, conforme dispõe também o seu artigo 9º. Esta revisão é uma reavaliação do seu valor original, para que esteja adequado ao equilíbrio econômico-financeiro que prevê a igualdade de encargos entre o concedente e o concessionário, sempre na medida do possível. Já que estamos falando dos direitos do concedente, também do direito do concessionário, não podemos nos esquecer de outra figura muito importante, a quem justamente é destinado o serviço público. Estamos falando do usuário. Quais são, portanto, os direitos dos usuários? Os usuários possuem o direito à prestação do serviço, inclusive de escolher dentre os vários prestadores, claro que se assim estiverem autorizados, nos termos do que dispõe o artigo 7º, inciso 3 da lei. Por outro lado, como já ressaltamos, o concessionário não lhes poderá negar ou interromper a prestação, porque fica, assim, obrigado pelo princípio da continuidade do serviço público. E caso venha a infringir esse princípio, o usuário pode até se valer das vias judiciais para exigir a permanência do serviço adequado. Um outro ponto relevante da matéria é o que trata da extinção da concessão de serviços públicos. De que formas se pode dar essa extinção? Consultem, por favor, o artigo 35 da Lei 8987 de 95. Lá no artigo 35 estão elencadas 6 maneiras pelas quais podem ser extintas a concessão. Vejamos na tela como é que ficou o disposto no artigo 35 da lei. Extingue-se a concessão por 1. Advento do termo contratual. 2. Encampação. 3. Caducidade. 4. Rescisão. 5. Anulação. E 6. Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular no caso de empresa individual. Muito bem, na hipótese do inciso 1, que mencionamos agora, não haveria maiores dificuldades, porque se trata da maneira normal de sua extinção. Uma vez terminado o prazo da concessão, essa se extingue. Ah, e anotem uma coisa importante. Os bens do concessionário aplicados ao serviço passam a fazer parte do patrimônio do concedente, uma vez extinta a concessão. Isto é o que se denomina reversão. Alguém pode então perguntar, quando se dá o término do contrato, o concessionário tem que entregar ao concedente os bens aplicados ao serviço? É isso mesmo, nos termos do artigo 35, parágrafo 2º e 3º da lei. A reversão consiste na passagem ao poder concedente de todos os bens do concessionário que são aplicáveis ao serviço público. Ao contrário do que se possa parecer, a reversão é também extremamente justa, porque ao término do contrato de concessão, o concessionário muitas vezes nem se utilizaria mais daqueles bens que foram por ele adquiridos somente para dar conta das exigências contratuais. Em contrapartida, para o poder público, eles são de extrema importância e a sua falta poderia até mesmo implicar em interrupção do serviço público. E nisso consiste o motivo da reversão. Celso Antônio Bandeira de Mello nos dá exemplos bastante elucidativos. Ele cita o caso em que um concessionário de transporte ferroviário, ao findar o seu contrato, não teria mais como se utilizar de determinados bens, tais como de vagões ferroviários, de locomotivas, dos trilhos. Por outro lado, já para o poder público, ficar sem esses bens
seria o mesmo que comprometer todo o serviço prestado à coletividade que dele se utiliza. Da mesma forma, as edificações de centrais elétricas, as usinas de transformação de energia, as torres de retransmissão. Isso sem falar que boa parte dos equipamentos em uma concessão de serviços públicos é formada por construções ou bens que aderem ao solo, os quais não podem mesmo ser removidos sob pena de perderem a sua substância econômica. Claro que, dependendo da situação, o poder público terá que indenizar ou não o concessionário pela reversão desses bens. Assim, se houve a extinção da concessão pelo término do prazo, os bens utilizados no serviço já estarão amortizados e o concessionário já terá extraído o lucro do contrato. No entanto, diferente é a situação quando se extingue a concessão antes de terminado o prazo do contrato, porque aqui não haverá tempo hábil para o concessionário amortizar o capital que foi investido. Mesmo assim, ocorrerá a reversão dos bens ao poder público, mas o poder público terá que indenizar o concessionário pelo valor restante, que não foi amortizado e que agora se incorpora ao seu patrimônio. Vejamos a segunda forma de extinção da concessão, que é prevista lá no artigo 35, inciso 2. Vamos nos ocupar agora da encampação ou resgate. O que significa isso? Trata-se de extinção por ato unilateral do concedente, no decorrer do prazo inicialmente fixado, por motivo de conveniência e de oportunidade administrativa, sem que o concessionário tenha concorrido para isso. Já difere totalmente da próxima forma de extinção que vamos tratar, que é a caducidade ou decadência, estabelecida lá no artigo 35, inciso 3 da lei. Neste caso, embora também se trate de extinção unilateral da concessão por ato do concedente, este, quando a encerra antes da conclusão do prazo fixado, faz em virtude da inadimplência do concessionário, que não cumpre suas obrigações como deveria, violando, portanto, as cláusulas do contrato. No caso de haver caducidade, é necessário que antes tenha sido averiguada a inadimplência do concessionário em processo administrativo, conforme determina também o artigo 38, parágrafo 2º da Lei das Concessões e Permissões. Importante aqui é destacar a grande diferença entre encampação e caducidade. A encampação é a extinção unilateral por motivo de conveniência e oportunidade, ao passo que a caducidade é também extinção unilateral da concessão, mas devido à inadimplência do concessionário. Portanto, o fundamento das duas é bem diverso, é bem diferente. Com relação à rescisão prevista no artigo 35, inciso 4 da Lei 8987 de 95, trata-se agora da rescisão amigável, aquela que se dá por mútuo acordo entre concedente e concessionário, que resolvem antecipar o término da concessão. Já no que se refere ao inciso 5, tem-se que é possível extinguir a concessão por meio da anulação, e a anulação pressupõe que foi verificado um vício jurídico. Por fim, poderá ainda haver a extinção da concessão se for extinta a empresa ou se o concessionário, sendo empresário individual, vier a falecer. Vistas as formas de extinção da concessão, vamos passar a analisar outra questão muito frequente nos exames. Como é que fica a responsabilidade do concessionário quando este vier a causar danos a terceiros em razão do serviço? Obviamente, o concessionário, como administra o serviço por sua conta e risco, se ele vier a causar prejuízo a terceiros, quando no exercício de sua atividade, ele terá responsabilidade objetiva, aquela prevista nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.
Isso significa que esta responsabilidade prescinde de dolo ou culpa da pessoa jurídica, bastando para estar configurada a relação de causa entre o fato praticado e o dano produzido. E se o concessionário, por exemplo, estiver em situação de insolvência e não possuir patrimônio capaz de ressarcir o dano produzido? Nesse caso, escutidos os bens do concessionário, o Estado, aí sim, é chamado para garantir os ônus suportados. Terá o Estado, então, responsabilidade subsidiária, uma vez que os prejuízos foram decorrentes do exercício de uma atividade estatal, ou seja, os danos foram produzidos por quem agia no lugar do Estado. Bem, acredito que estas eram as considerações necessárias a serem feitas sobre a concessão de serviços públicos. Agora, então, vamos nos voltar ao estudo das permissões de serviços públicos. De início, se formos lá no artigo 40 da Lei 8987 de 95, que trata das permissões, teremos o seguinte. Vamos ver o que dispõe o artigo 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Prestem atenção numa coisa. Vale a pena uma observação inicial aqui. É bom ressaltar que a lei dá a entender que a permissão de serviços públicos se trata de um contrato. No entanto, já de início, vamos rebater essa visão. A maioria da doutrina e da jurisprudência conceitua e considera a permissão como sendo um ato administrativo e não um contrato. É aí justamente que reside a grande diferença entre a permissão, que é um ato administrativo, e a concessão, que aí sim tem natureza de contrato. Portanto, embora o artigo 40 mencione equivocadamente que a permissão é um contrato, o certo é que se trata de ato unilateral do poder público. E isso tem que ser bem compreendido. Maria Silvia Zanella de Pietro conceitua a permissão da seguinte forma. A permissão de serviço público é, tradicionalmente, considerada ato unilateral, discricionário e precário, pelo qual o poder público transfere a outrem a execução de um serviço público para que o exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário. Assim, se formos analisar os dois institutos, já poderemos perceber duas diferenças bem marcantes. A primeira se refere à forma de constituição, pela qual a concessão decorre de acordo de vontades, o que configura a própria natureza do contrato. Ao passo que a permissão é um ato unilateral expedido pelo poder público. E a segunda diferença diz respeito à precariedade que existe na permissão, porque a qualquer momento o poder público pode revogá-la sem direito à indenização, e que não existe na concessão. A permissão inicialmente foi utilizada para atender às necessidades advindas de serviços que não demandassem grandes capitais para o seu investimento e que também fossem realizados em prazos mais curtos, para que as modificações que porventura viessem a ocorrer, decorrentes do interesse público, pudessem ser assim efetuadas sem maiores problemas. Um exemplo muito frequente de permissão de serviços públicos é o de transporte coletivo. Podemos extrair daquele conceito dado por Maria Silvia Zanella de Pietro as seguintes características referentes à permissão de serviços públicos. Primeiro, conforme já mencionamos, a doutrina e a jurisprudência amplamente majoritárias tratam da permissão como um ato unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso. É unilateral porque cabe à administração pública ditar as regras que achar convenientes.
É discricionário porque a administração é quem verifica os motivos de conveniência e oportunidade, ou seja, é quem avalia o mérito do ato, podendo revogá-lo a qualquer momento. Por fim, ele é precário porque, uma vez que a administração entenda revogar ou apenas alterar o ato que outorga a permissão por motivo de interesse público, poderá fazê-lo a qualquer momento, e o permissionário, em regra, não fará jus a nenhuma indenização. Segundo, conforme estabelece o artigo 175 da Constituição Federal, sempre dependerá de prévia licitação. Terceiro, o permissionário não tem a titularidade do serviço público, mas apenas o executa em seu próprio nome e por sua conta e risco. Quarta característica, como vimos nas disposições da Lei 8987 de 95, que se aplica tanto às concessões quanto às permissões de serviço público, o permissionário sujeita-se às condições estabelecidas pela administração e também à sua fiscalização, estando sujeito, portanto, às penalidades ali previstas. Quinta e última, em regra, a permissão é outorgada sem prazo. Contudo, isso veio mudando no decorrer dos últimos tempos, já que parte da doutrina acabou até por admitir a possibilidade de fixação de um prazo, o que gera ao permissionário o direito à indenização, caso haja a revogação antes do termo estabelecido. Buscando mais uma vez as lições de Maria Silvia Zanella de Pietro, no entender da autora, a fixação desse prazo acaba por aproximar muito a permissão da concessão, razão pela qual quase desaparecem as diferenças entre ambas. Também para Celso Antônio Bandeira de Mello, que faz um alerta, o Instituto da Permissão vem se modificando muito, estando até um pouco desnaturado em relação à forma como ele foi concebido inicialmente. De qualquer modo, é importante guardarem as características que acabamos de mencionar e tratar a permissão como um ato da administração pública e não como um contrato, ok? Espero que vocês gravem bem essa diferenciação. Com isso, encerramos a aula tratando das concessões e permissões de serviços públicos. Por favor, não deixem de acompanhar a leitura dos artigos mencionados na Lei 8987 de 95, porque assim terão mais fácil memorização sobre tudo o que tratamos e que foi de bastante relevância, principalmente porque é muito perguntado, muito questionado nos exames da OAB.